Olá, bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Daniel, sou aluno do curso de licenciatura em Geografia da UNB e nessa videoaula irei tratar sobre as abordagens culturais e simbólicas, tema presente da disciplina Geografia das Cidades. A aula está baseada no texto A Cidade Espetáculo, Efeitos da Globalização, da autora Isabela Naves Coelho Teobaldo. Essa aula está dividida em 3 partes, que são as características da cidade espetáculo, como a globalização transforma as cidades e quais as consequências desse modelo para as cidades. Então, aqui para explicar sobre as características da cidade espetáculo, eu estou aqui bem no centro de Brasília, mais precisamente aqui no setor hoteleiro norte. Tá vendo aqui, ó? Que são os hotéis. E aqui já atrás de mim, ó, já é o setor comercial norte. Tá vendo? Aqui atrás já é o Shopping Brasília, Brasília Shopping. Justamente para quê, né? Esse local aqui específico? Porque é justamente onde a gente pode observar com maior clareza as características da cidade espetáculo, né? Que de certa forma ela se contrapõe ao modelo da arquitetura moderna, o modelo modernista, que é tão presente aqui no Distrito Federal, né? Eles são muito ecléticos, né? Falam de ecletismo, das diversas formas arquitetônicas, né? De certa forma a gente observa aqui, ó, tem esse prédio aqui, um prédio comercial, né? Na verdade aqui é o prédio da Polícia Federal, desculpa, melhor falando, o prédio da Polícia Federal tem esse, né? Tem um Brasília Shopping também. Mas a autora, a Teobaldo, ela fala de uma situação que, por mais que exista esse ecletismo, essa diferença, se contrapondo ao modelo modernista, elas acabam se tornando iguais, né? Devido a esse modelo de vidraçaria, né? De fachadas vidraçadas, né? E onde você vai em qualquer centro, uma grande cidade, né? Urbanizada, né? Que se destaca, você vai encontrar esses tipos de arquitetura, esses modelos, né? Arquitetônicos. E é justamente uma forma de transformar, né, o espaço urbano, de colocar novos significados, né? Hoje aqui em Brasília a gente tem muitos espaços tombados, né? Se você observar aqui atrás, temos o setor hoteleiro. Se você caminhar lá, você vai ver modelos bem característicos da arquitetura moderna, né? E justamente contrastando com tais prédios que estão aqui, ó, esses grandes prédios. Na verdade, esse aqui atrás, ele foi feito recentemente, se não me engano, ele foi inaugurado ano passado, né? Esse ano agora é 2022, talvez foi inaugurado em 2021. Continuando, a autora chama atenção para um fato, o seguinte, que tais espaços urbanos transformados, né, nesse modelo aqui de cidade espetáculo, eles, no fundo, eles buscam um processo, né, introduzir processos não apenas estéticos, mas processos de mudança social, né, mas o que a autora chama de processos de gentrificação. Aqui que eu vou colocar para vocês é o Shopping Brasília Shopping, né, ele já é um prédio mais antigo, mas percebe que tem uma arquitetura bem mais característica, que chama a atenção. Mas uma coisa assim, uma história bem um pouco mais antiga dele, que antigamente havia uma parada de ônibus. Havia uma parada de ônibus na frente dele, né? Hoje não existe mais essa parada de ônibus, né? Essa parada de ônibus na frente dele mesmo. Hoje a parada está na pista depois dela, né, para quem vai sentido Planaltina. Mas quem vai sentido para Asa Sul,
para quem vai do sentido Asa Sul, essa parada não existe mais, né? Assim, a gente pode imaginar que é devido ao trânsito, né? Mas de certa forma, a gente observando a partir dessas características de gentrificação, é uma forma de afastar o público, né? As pessoas, a classe trabalhadora desse espaço, né? Desse espaço às vezes tão segregado daqui da cidade, né? Que com certeza havia muitos trabalhadores que saíam daqui, né? Porque essa área aqui do Distrito Federal congrega muitos trabalhadores, principalmente da área de saúde, da área de prestação de serviços, né? E o que a gente observa, os trabalhadores, eles almoçam, né? Os locais onde eles almoçam, um pouco mais distante, né? Descendo um pouco mais a Asa Norte, que é a W3 Norte, né? Eles não almoçam por aqui, justamente porque os preços são mais elevados, né? O custo de alimentação aqui é bem mais alto. Ou eles trazem comida de casa, né? Ou se não, se deslocam a locais um pouco mais distantes aqui desse setor, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que não existe mais essa parada de ônibus que ficava na frente aqui do Shopping Brasília, né? Justamente justificando, né? Mostrando como se processa esse modo de gentrificação. E como a autora coloca, que isso é uma forma de diluição, né? Diluição das características sociais, né? Da diversidade social, né? Se antes aqui congregava comerciários, congregava às vezes executivos, classe trabalhadora, hoje não, apenas esse espaço aqui vai congregar apenas a classe executiva, né? Uma classe empresarial ou funcionários públicos com cargos elevados, né? Já a classe trabalhadora não é permitido frequentar tais espaços, apenas pelo trânsito, né? Mas às vezes poder consumir alguma alimentação utilizando o transporte público, né? Ou consumindo alimentação a partir de algum tipo de restaurante mais popular, ele não consegue fazer aqui nesse local, nesse espaço. Agora, tratando sobre como a globalização transforma as cidades, né? Eu estou aqui aqui atrás de mim vocês podem ver o ginásio Nilson Nelson. Um pouco mais atrás aqui, ó, é o estádio Mané Garrincha, que foi um dos estádios mais caros, né, de construção devido à Copa do Mundo. Se diz que foram gastos quase 2 bilhões de reais. Mas não acaba assim, né? Conforme a autora trata, a cidade espetáculo, ela necessita da imagem para poder ser vendida, né? Para poder ser exposta para outros países, para outros locais, justamente para que se aporte aqui, se desenvolva aqui novos mercados, novos consumidores, né? É a lógica do mercado, a lógica da globalização, da lógica capitalista, né? E justamente aqui eu trouxe aqui esse estudo, essa análise, porque toda essa área aqui, né? Essa área, na verdade, a área pública, né? Ela pretende se tornar uma nova fase, né? Dessa mercadoria que é a cidade, né? Aqui até 2023 está previsto o término de um boulevard, né? Com cinemas, com praças de jogos, restaurantes, né? Algo destinado justamente ao entretenimento, destinado ao turismo, né? Mas como se vê, a lógica ela não está nisso, né? Não é para atender a população realmente do Distrito Federal. Ela, a partir do momento quando se colocarem esses equipamentos, né? Esses produtos, ela passa a ser um local segregado, um local onde poucos terão acesso devido aos preços, devido ao preço dos produtos, ao preço dos serviços. Então, devido a essa necessidade de se fazer a cidade um produto, né,
Inclusive aqui, né, nesse espaço onde vai ser colocado esse bulevar, existe a necessidade de requalificação do espaço. E nessa lógica, né, ocorre um planejamento urbano estratégico. Termos que antigamente são muito usados aqui em Brasília, como zoneamento, né, planos diretores, são de certa forma desprezados para justamente ocorrer os planejamentos estratégicos, que, como a gente pode observar, tão logo já está acontecendo tal modelo para poder se estruturar essa forma desse bulevar aqui nesse espaço público. A Arena Boulevard, ela se caracteriza, conforme a gente observa no texto de Teobaldo, pela uma arquitetura cenográfica, com a atração de novas atividades, principalmente atividades financeiras, atividades econômicas, né? E esse modelo, né, quando a gente às vezes pode pensar que é um modelo único, né, colocado aqui no Brasil, mas na verdade é a mesma coisa que acontece em outros países. Foi o que aconteceu no Porto, em Portugal, que aconteceu em Buenos Aires, né, em Porto Madeiro, acontece também lá no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. É apenas uma reutilização do espaço para fins mercadológicos, né? Que neste caso fins de turismo, né, fins de diversão, mas todos sabem, diversão aqui em Brasília, né, turismo é caro, não são todos que têm acesso a tal atividade, né? E a autora ainda coloca que todo esse dinheiro, esse aporte de dinheiro, ele é feito tanto de dinheiro público como de dinheiro privado, da iniciativa privada, né? Mas que no final ele acaba beneficiando apenas a iniciativa privada, apenas a lógica do capital só beneficia a quem realmente possui, quem são realmente os donos do capital, né? Os empresários. E diante disso, né, acaba acontecendo criando nesse espaço uma nova identidade, né? Se Brasília é uma capital que congrega, né, se espera que congrega todas as identidades, esse espaço aqui, futuramente, vai ser um espaço segregado, como costuma ser em Brasília, espaço totalmente segregado, e que só vai ter pessoas de classe alta, classe média, que justamente vão ter condições de poder utilizar esse espaço aqui. E aqui, ó, para a gente finalizar a nossa videoaula, né, nossa pequena videoaula, trazendo uma análise, né, crítica dessas causas, o que pode causar, o que pode levar a toda essa gama de transformações dentro da cidade, né? Aqui eu estou no Guará, aqui atrás de mim é a Estação Guará, tá? Vou virar aqui a câmera. Lá no fundo é a cidade de Águas Claras, é uma cidade construída justamente para a classe média, né? E justamente onde se aplica as relações de gentrificação, né? Na verdade, ela já foi criada já como classe média, cidade de classe média, né? Mas ela pode ser incluída no que a gente pode colocar agora na nossa conclusão, porque tais ambientes, essa transformação do ambiente urbano, ela visa justamente uniformização da sociedade, né? Ou seja, uma segregação da sociedade. A autora coloca que isso, de alguma forma, né, o final disso tudo é a diluição da diversidade cultural, né, da diversidade social, diversidade cultural. Ali o local vai ser especificamente para a classe alta, para a classe média, né, enquanto que os pobres vão ficar cada vez mais distantes desse espaço, não vão poder ter acesso, né? E continuar as mesmas desigualdades, né, fruto de um neoliberalismo que a gente vive cada vez mais e que está cada vez mais
se solidificando na nossa sociedade, não é isso? Né? E as consequências desse modelo que a autora coloca é o aumento da segregação, o espaço urbano acaba se tornando mais caro, jogando as populações com menor renda para outras cidades, né? Que a gente observa em relação às cidades satélites mais distantes do plano piloto, né? Homogeneização das identidades, ou seja, em relação não só às classes, diferença de classes sociais, né? Mas você pode observar também a diluição, né, de características, né? De às vezes você não vê pessoas negras em tais ambientes, pessoas indígenas, né? Você vai ver sempre pessoas típicas de classe média, né? Pessoas brancas, não é isso? Né? E acaba surgindo, né, algo muito comum, né, na nossa sociedade, né, nessas épocas, né? Que é a negação da possibilidade da existência de outras imagens, né? Essas outras imagens são a nossa diversidade cultural, né? O que às vezes pode existir, o que surge, né, de diversidade, de diferente, né, nesse ambiente urbano, ele acaba sendo taxado, né, de coisa marginalizada, de coisa diferente, que não pode ocupar tais ambientes, né? Porque devido a esse processo de cenografia, esse processo de venda, né, do espaço urbano, né, de transformação, não permite que essa diversidade exista, né? Infelizmente acontece isso. Eu agradeço aí a ter acompanhado essa aula, espero que tenham gostado. Então logo farei outras aulas, dependendo da disponibilidade, né? Mas fica aí. Agradeço a todos, muito obrigado.